Gratidão, Manu, pelo convite. Gratidão a todos que se faz presente nessa live. Bom, eu me chamo Jéssica, eu tenho 27 anos e nem eu sabia disso. Eu acho que eu sou a mascote. Que legal, que bacana. Eu tenho 27 anos e a minha formação é terapeuta FMR, com muito orgulho. Eu coloquei em primeiro, por quê? Porque é essa formação que eu hoje, Jéssica, me vejo. É essa missão de vida que enquanto eu tiver vida, eu vou cumprir esse meu propósito. Então, a minha formação é terapeuta FMR, tenho uma especialização em psicologia com coach com PNL e também sou formada em educação física. E é com muito prazer que eu digo que eu faço parte dessa linda equipe, da equipe da Manu, de ser terapeuta FMR, porque tudo aquilo que eu precisava, eu consegui através desse método, desse olhar que ela tem para o mundo. E isso para mim faz todo sentido, né? Grata sim. E aproveitando, eu quero que você compartilhe com a gente como é que você me conheceu. Veja, eu estava à procura porque eu queria ser terapeuta mesmo. Eu estava pesquisando, né? E justamente apareceu um post seu que era da Semana Causa Raiz, né? E quando eu te vi, na hora eu tive uma conexão com você. Por quê? Porque a forma de como você olha para o mundo, de como você enxerga o mundo, a doçura que você traz nas suas palavras, isso me fez conectar com você. Mas por quê? Porque muitas vezes, e essa frase fez todo sentido hoje na minha vida, porque muitas vezes as pessoas me falavam assim, Jéssica, você é muito inocente, você não vê maldade nas pessoas. E hoje, essa frase fez todo sentido. Por quê? Porque ser terapeuta é você olhar para o outro sem julgar. É você olhar para o outro e entender que ele é um ser humano igualzinho a você mesmo. Então, isso para mim faz todo sentido de vida, porque você passa a ser um ser humano melhor. Um ser humano melhor, enquanto eu tiver vida, eu sei que eu vou estar cumprindo o meu propósito. Uau, que lindo, que lindo. E antes de ser terapeuta FMR, como é que era a tua atuação? Assim, você já trabalhava com pessoas? Você estava na educação física? Como que era você, a Jéssica, digamos assim, antes do método Ressignifique? Vamos supor, vamos colocar um retrato aqui, né? Veja, eu em si, tinha 2 empregos, vamos supor. Eu trabalho com meu esposo no escritório, né, de contabilidade, e também eu trabalhava como coach, né? Eu já trabalhava com esse processo de desenvolvimento de pessoas. Então, há 2 anos eu trabalhava com esse método de coach. E para mim, eu tinha certeza que era o meu propósito de vida, porque através da minha vida, você vê transformação na outra pessoa, aquela pessoa chega, te manda uma mensagem e fala, Jéssica, hoje eu penso totalmente diferente, hoje eu me olho com mais amor, hoje eu decido fazer diferente na minha vida, e graças à tua ajuda, graças à tua o teu conduzir, o teu olhar que você me trouxe. Então, para mim, isso faz todo sentido, sabe? De que você, enquanto ser humano, consegue ajudar o outro a olhar para a vida com mais clareza, com um olhar mais de doçura, um olhar mais sem julgamento, sem tanta punição. Então, para mim, isso faz todo sentido. É você ajudar o outro a ter a capacidade de se autoajudar. Isso para mim é essencial. Uau, que bacana. E quando você me viu, então, né, na semana aí Causa Raiz, você me viu, conectou comigo, né, entendeu que a minha visão talvez fizesse sentido também para a tua visão, né?
Tem algo que te fez duvidar, questionar, talvez, ou até pensar em não se inscrever para fazer a formação dentro do método? De jeito nenhum. Não. Porque, Manu, quando eu olhei para você, a forma de como você conduzia as suas palavras, com muita. Com um olhar pleno de tudo aquilo que eu acreditava. E eu falei, bom, faz todo sentido, porque eu vejo a vida desse jeito também, mas eu preciso ter conhecimento disso. Eu tenho certeza de que é esse método que vai fazer toda a diferença na minha vida. E eu acredito que eu fui, eu acho que uma das primeiras a fazer a inscrição. Porque eu não pensei assim, abriu, acho que foi no final da tarde, eu não sei, e no outro dia eu já fiz, eu já comprei a formação, porque eu tinha certeza de que tudo aquilo que faltava ainda na minha vida, eu ia encontrar. E eu posso falar com toda sinceridade, é o curso mais completo que eu já fiz na minha vida. É o curso assim que definitivamente trouxe tudo aquilo que faltava para mim enquanto profissional poder ajudar o outro. Então fez todo sentido. Eu ia te perguntar, qual que você percebe que são os diferenciais, assim, que o método trouxe para você e que te fez sentir, agora que você falou, né, esse completar, esse sentir completo, assim, o que tem de diferencial, o que você percebe de diferencial no método que talvez você não tivesse encontrado, não tivesse percebido em outro curso ou formação, enfim. Porque, veja, o curso, ele começa desde dos princípios do cérebro, desde da formação da sua personalidade. Então, ele te dá acesso a tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa, todas as ferramentas que você precisa enquanto terapeuta para atender o seu paciente, você precisa. Então, ele te capacita te dando tudo aquilo que você precisa. E sem contar que você, eu sempre estou aqui te mandando mensagem, você com toda a bondade me responde. E então você abraça todos. Você abraça. A gente não caminha sozinha, a gente não está sozinho, sabe? Então isso faz total diferença, porque uma formação a gente precisa ser conduzida para que aquilo venha dar certo na nossa vida, entende? Porque você só, tá bom, tá lá as aulas, mas e aí? E se eu tiver alguma dúvida, você está aqui para nos responder com todo o coração, com todo o sentir. Então, isso faz toda a diferença, fez toda a diferença. E veja, quando eu fiz, né, eu já assisti todas as aulas, tudo, e eu já voltei desde o começo. Mas quando eu comecei o desafio, a formação, eu estava especificamente focada em me ajudar primeiro. Em me ajudar primeiro. Então, eu foquei em algo específico ali que eu precisava e fez todo sentido para mim. Aí, hoje eu voltei de novo fazendo desde o início e eu consigo, parece que eu nunca tinha assistido, porque é tudo novo. Porque hoje a minha mente abriu possibilidades para mim usufruir de mais conhecimento, de ficar mais conhecimento registrado na minha mente. Então, é muita gratidão, é um curso completo. Que é isso, né? A gente fala das camadinhas da cebola, né, Jéssica? Com o paciente é uma camadinha, depois outra camadinha, depois outra camadinha, né? E com o processo de formação, é também um despertar de consciência e é também um olhar sobre. É um novo olhar, na verdade, né? Sobre o paciente, sobre o processo terapêutico, sobre a própria vida, né? Porque esse é sempre o movimento que eu trago, primeiro comigo, depois com o outro e depois com a humanidade. Então,
Eu brinco que se a gente assistir a formação 10 vezes, parece É que por 10 vezes você vai estar escutando algo novo. algo Por quê? diferente. Porque são as camadinhas de consciência que a gente vai acessando, né? As informações que pode ser a mesma palavra, pode ser a mesma frase, pode ser o mesmo conhecimento, mas quando chega no nosso cérebro, no nosso sistema, de uma outra forma, porque tem uma sementinha que foi plantada, aí você vai regando, né? E de repente algo que não fazia sentido passa a fazer sentido. E é muito bonito poder perceber esse movimento, né? De certa forma, esse olhar. E você falou que você começou primeiro com você e depois, então, agora está olhando, né, para esse processo do outro, digamos assim, né? Você já atendeu pacientes com o método, ou melhor, clientes, né? A gente não chama paciente, mas clientes com o método? Sim, já atendi sim várias pessoas, né? E sim, é possível achar a causa raiz e ressignificar também. Então faz todo sentido, né? Porque a história que o nosso cliente nos traz, né? A gente só vai ajuntando o quebra-cabeça, né? A gente só vai recolocando, né? Então, assim, faz todo sentido. Você vai, devido ao seu conhecimento, as aulas, você vai entendendo, então tá bom, isso aqui ele encaixa aqui. E aí você depois explica e faz todo sentido. Então, E assim, para mim, em qual sessão de atendimento ou de terapia, enfim, que você encontra a causa raiz dos teus eu clientes? encontrei na primeira sessão, e na primeira sessão eu já fiz a ressignificação. Uau, uau, muito bom. E foi assim, para mim foi incrível, porque mesmo com medo, né, com insegurança, a gente fica, Eu mas ia ter tudo vai fluindo natural, sabe? E tudo vai vindo na nossa mente naturalmente. Então, Eu ia perguntar se você achou que foi mais fácil ou mais difícil encontrar a causa raiz dos teus não, clientes. é fácil porque quando a pessoa, ela já te passa uma anamnese, né? E quando ela começa a falar, você é muito fácil, você já vai encontrando na fala e tudo vai fazendo sentido. Através de poucas perguntas, você já consegue encontrar tudo, porque a pessoa já contou tudo ali para você. Então, é mágico, é incrível, né? E quando a gente tem acesso à causa raiz daquilo que nos causa dor, a gente tem a oportunidade de ressignificar, de reprogramar e de fazer diferente na nossa vida. Certo. E veja, né? Você falou, e eu gostaria de talvez explorar um pouquinho mais isso com você, porque aí acho que você consegue passar uma percepção muito bacana para as pessoas. Porque quando eu falo sobre causa raiz, as pessoas sempre acham que é difícil, normalmente acham que é difícil, né? E aí você trouxe essa coisa de ser fácil, de só ouvir, o paciente ele já vai trazendo as respostas, né? Esse olhar de ser fácil, ele já existia quando você trabalhava com coach ou você aperfeiçoou, adquiriu, digamos assim, não sei se é adquirir exatamente a palavra, quando você começou a olhar para os fundamentos do método Ressignifique e aí as pecinhas do quebra-cabeça foram se juntando. Isso já era uma facilidade tua, né? Já lá no coach, ou você percebe que o método ajudou a despertar esse olhar? Bom, eu sempre tive um olhar além para as pessoas, sabe? Uhum, De conduzir uma boa fala, de trazer o melhor para aquela pessoa, sabe? Mas uhum, veja, eu não entendia, eu não sabia da causa raiz, daquilo que realmente incomodava, sabe? Eu não sabia disso. uhum. E quando eu passei
a ter acesso a todos os conteúdos, o método. Então, qualquer pessoa que chega perto é incrível. Você já começa a fazer a leitura. Aí eu fico assim, quieta, né, no meu canto, ouvindo a pessoa, conversando com outra pessoa, e meu esposo olha para mim. Você está fazendo uma análise daquela pessoa, né? Eu sei. Aí, porque assim, é espontâneo, a minha mente já começa a fazer a leitura, entende? Então, e não julgando aquela pessoa, e sim entendendo que ela é um ser humano e que ela tem trauma, ela tem repetição de padrão, ela tem algo que incomoda ela e que ela não sabe, não entende. Então, minha mente vai fazendo aquela leitura. E eu fico quieta ouvindo assim e falo, gente, como que é mágico esse despertar, entende? Sim, sim. E essa é uma das coisas que eu falo muito, né? Por isso que eu bato muito. Gente, façam os fundamentos. O módulo 3 são os fundamentos teóricos, porque eles vão ajudar a É, expandir esse olhar, expandir essa visão. para falar bem a verdade, Manu, eu não saio desse módulo. Eu já saí, mas eu não saio dele. Porque toda vez que eu assisto, eu aprendo algo a mais. Então, Sim. para mim, o terceiro módulo, para mim, fez todo o sentido de como é formada a personalidade, de como é construído os princípios do cérebro, como o cérebro é desenvolvido e tudo mais. Então, eu nunca saio dali, porque ali está a chave, o segredo de como a gente conduz o nosso atendimento. Então, assim, eu direto você pode perceber que os meus posts sempre estou naquele modo. Sim, porque ele é realmente a base, né? É a É o base. despertar desse novo olhar e desse olhar para a raiz, de não ficar exatamente só no sintoma ou Sim, apaixonado pelo sintoma, né? Mas trazer sim o sintoma como um chamado de alerta, tipo, olha, tem alguma coisa que tá ruinzinho. Isso, e aí, né, enquanto terapeuta, a gente ajuda o paciente a mergulhar. E aí, por isso que fica tão fácil, né? O paciente vai falando, você já vai, ah, é por causa disso, é por causa daquilo. E às vezes isso, muitas pessoas me questionam assim, tá, Manoel, mas é tão simples assim de encontrar a causa raiz? Olha, depois que você tem um olhar, a teoria clara na tua mente, as falas dos pacientes já vão dizendo onde já vão apontando para a raiz, né? A exato. gente só tem essa habilidade de ir questionando, fazendo as perguntas que abrem as portas, né? Como eu assim falo lá na formação, bem bacana. E Jéssica, já que você já tinha esse olhar, né, um pouco mais com mais profundidade mesmo no coach, né? Que você já ajudava pessoas, já transformava a vida de pessoas. Eu quero que você compartilhe conosco, se assim for certo para você, né? Se você percebeu diferença nos resultados, né? Eu estou trabalhando com um paralelo aqui, né? Então, a Jéssica, coach, trabalhando e entregando a sua transformação para os clientes, né? E a Jéssica agora, então, terapeuta, FMR, e entregando esse resultado, né, para os pacientes. Como é que você percebe os resultados de você, então, com esse olhar do coach e você com esse olhar, talvez, da causa raiz e do processo todo de terapia FMR? Sim. Manu, e essa pergunta, assim, ela faz todo sentido para mim, que eu pude ter essa clareza. Porque, enquanto coach, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ajudar o outro. Então, eu seguro na mão daquela pessoa e conduzo ela a seguir. Só que, veja, em algum momento, eu via que eu estava tirando a capacidade daquela pessoa e tomando para mim como responsável da vida dela. E Entendi. com o método, essa é a diferença. E com o método, eu pude entender que dos 100%, 50% é responsabilidade minha.
Mas o outro 50 é responsabilidade da pessoa. Ela é responsável em fazer diferente na vida dela. A partir do momento que ela quis ajuda, eu vou estar aqui enquanto terapeuta para ajudar, mas ela também precisa se autoajudar, sair da zona de conforto, daquilo que já não serve mais. Então essa foi a diferença. Eu fiz o meu papel, mas eu dei para aquela pessoa a responsabilidade, a capacidade dela, enquanto ser humano, poder fazer diferente na vida dele. Muito legal, Jéssica. E eu quero até aproveitar e fazer um gancho, porque hoje eu tava respondendo algumas mensagens do meu Instagram, e aí teve uma pessoa que perguntou assim, já terapeuta, né? E aí ela me disse assim, ela escreveu assim, né? Já sou terapeuta holística, até talvez ela esteja na live, né? Não sei. Já sou terapeuta holística, já trabalho com a causa raiz, mas o que fazer com os pacientes que não querem sair da zona de conforto? Né? E aí, a minha resposta foi exatamente isso, né? Que bom trabalhar com profundidade, que bom olhar para a causa raiz. Porém, a zona de conforto é um espaço que só a própria pessoa pode querer sim ou não sair, né? Eu faço muita metáfora do ofurô de cocô, né? A pessoa tá ali no ofurô de cocô, né? Bem fedidinho, né? Mas tá quentinho. E o ofurô de cocô muitas vezes é a zona de conforto, né? Essa é a dificuldade que a gente tem de mudar, digamos assim, né? E quando a gente está no ofurô de cocô, quanto mais movimento, mais cheiro, né? E aí tem muitas pessoas que não querem sentir o cheiro, né? E aí elas ficam ali paralisadas. E tá tudo bem ficar paralisado, porque é uma escolha, é o livre-arbítrio, cada um dá o seu próprio ritmo, né? E o que você fala é justamente isso. Quando você toma para você 100% da responsabilidade, você quer tirar a pessoa a fórceps dali, né? Tipo, sai de uma vez só. E você acaba sofrendo, porque você fala, caraca, eu tô aqui dando o meu melhor, mas por que não tá tendo resultado? Por quê? E aí eu acabava me perguntando, por quê? Por quê? Porque eu me punia por isso, sabe? E eu acabava não entendendo que eu já estava fazendo a minha parte, mas o outro também precisava fazer para que viesse dar certo. Entende? Então, isso eu tomei como uma consciência e de como eu vou fazer nos meus atendimentos. E vou deixar bem claro isso também. Porque é uma metáfora que eu uso bastante, se eu falar para a pessoa, fala assim, eu vou tentar, Jéssica. Mas se eu falar assim para você, pega essa caneta aqui, Manu. Pega. Você vai tentar daí colocar o seu dedinho. Mas você não vai conseguir, porque você só está tentando. E quando a gente fala em tentar, só ficar tentando, a gente não faz nada, a gente não quer sair, a gente quer que o outro tenha dó de nós. Exatamente isso. Eu não consigo, Por quê? Porque você não quer mudar. Simples, entende? Agora, quando você fala, tá bom, eu vou fazer diferente, você pega e faz. Porque você não aguenta mais conviver com a dor. Porque esse é o princípio da autorresponsabilidade, né? Que a gente trabalha tanto dentro do método. Sim. E que isso faz com que a gente olhe também para os nossos pacientes, para os nossos clientes como seres capazes. Capazes, exatamente. E se eles não estão afim de sair do ofurô de cocô, tá tudo bem, né? A gente faz o nosso 50%. E algo que eu aprendi, que nós não devemos ter dó de ninguém, e sim compaixão daquela pessoa, compaixão da história, que foi uma história dolorosa, assim como eu também tive uma história dolorosa, mas enquanto eu, Jéssica, tinha dó de mim, dó,
eu não conseguia sair da zona de conforto. Agora, quando eu passei a ter compaixão da minha história e eu me fiz essa pergunta, tá bom, o que você precisa aprender? Aí, naquele momento, eu me dei a capacidade de tomar o controle da minha vida, de fazer aquilo, de passos, de ir além, fazer diferente. Então, isso faz todo sentido. Então, todos que Eu chegam só vou até a colocar o carregador aqui que eu achei que eu tinha ligado e não liguei. Deixa eu só o mexer. meu já está conectado para não Ai, ter Jé, perdão, desculpa, acho que acabei te interrompendo, mas é que veio aqui 20% de bateria. Eu falei, ai meu Deus, a bateria. Eu achei que não tinha. Pode repetir, lindona, porque eu acabei interrompendo. Não, tranquilo. E quando a gente dá para a pessoa a capacidade dela resolver, dela olhar para a vida e entender que ela é responsável por tudo que acontece, aí sim a pessoa tem a oportunidade de fazer a sua escolha. Ou ficar sofrendo, ou fazer diferente. O furor ou liberdade. Ou, exatamente. Isso aí. É sempre sobre isso, né? E uma das coisas, já que as pessoas perguntam bastante é depois de quanto tempo da formação, né, que você começou a formação, que você começou a perceber os resultados reais nos teus atendimentos? Veja, quando a pessoa está disposta a mudar, a pessoa vem aberta para receber e querer mudar a vida dela, a cada dia ela faz diferente. A cada dia ela tem a oportunidade de fazer diferente. Agora, quando a pessoa não está disposta, ela ainda fica com incerteza, com medo, com tudo, ela não consegue avançar, né? Mas quando a pessoa está disposta, a partir do momento que termina a sessão, ela já volta e fala, Jéssica, eu quero fazer diferente, eu quero resolver outra questão, porque esse já está bem resolvido na minha vida. Legal. E vamos pensar assim, ó, você começou a formação que mês? Você lembra? Manu, peraí, foi... Abril ou maio, será? Acho que abril. Abril, né? Se eu não me engano, Abril. foi quando eu abri a inscrição, foi em abril. Foi. Eu sou da segunda... Segunda? É segunda? Segunda turma. Uhum, segunda turma. Jé, e assim, ó, vamos pensar. Você começou então a formação em abril. Quanto tempo que você estava estudando assim que tu teve o teu primeiro paciente e percebeu o resultado real assim nos teus atendimentos, migrando do coach pro método Ressignifique? Bom, eu fiquei... Quando eu comecei a formação, eu primeiro comecei em mim. Com você? E isso, e o primeiro processo foi em mim, né? Eu digo assim com toda clareza. Eu olhei para tudo aquilo que estava ainda mal resolvido, eu achei várias causas raízes. Eu falei, caraca, não pode uma pessoa ter tanta raiz assim, Pode. sabe? Não, porque foi uma surpresa para mim. E eu falei assim, como que pode, né? Uma pessoa ter tanta raiz assim? Tantos traumas nessa vida. E aí virou uma bagunça dentro de mim, porque faz parte. Porque quando você tem acesso, aquilo começa a ser transformado dentro de você. E aí, naquele momento, eu me dei a oportunidade de ressignificar tudo aquilo que estava no meu alcance, né? Tudo aquilo que eu consegui enxergar, claro. Uhum. E quando eu ressignifiquei, depois eu olhei para mim e falei, tá bom, agora o que você precisa aprender com tudo aquilo que te aconteceu? O que a vida quer te mostrar? E aí foi que eu tive a certeza de que a vida ela não está aqui para nos agradar, muito pelo contrário, ela está aqui para nos ensinar. A vida é uma escola, ela está aqui para nos ensinar. E quando nós olhamos para o nosso passado, para tudo aquilo que nos aconteceu como um aprendizado para mim ser quem eu sou hoje,
Ah, mano, isso faz total diferença na minha vida. E veja, deixa eu só quero só trazer esse olhar, porque eu também consegui trazer mais isso em mim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito amorosa e carinhosa, né? E devido ao curso e tudo mais, eu passei a cada dia a olhar para mim, olhar no espelho, eu olho dentro do meu olho e falo, que mulher incrível que você é, olha onde você chegou, você olha para o seu passado e aquilo não te causa mais dor. Você olha para o seu passado e você aceita tudo como foi. Olha que mulher incrível que você é, que mulher sensacional. Eu falo isso para mim, eu me abraço, eu me beijo, porque veja, para quem acredita em Deus, Deus ele deixou uma passagem na Bíblia que diz assim: Deus é amor. E se Deus é amor, aonde está o amor? No nosso coração. Então, através desse entendimento que a gente crê em um ser que a gente nunca viu. E aonde mora, e se Deus é amor, aonde mora Deus? No nosso coração. Então, quanto mais a gente se conectar com o nosso amor, nos amar, mais a gente consegue ajudar o outro, trazendo esse olhar de amor, esse olhar de compaixão. E veja, eu tenho certeza que na minha vida vai aparecer pessoas que vão olhar também para a vida com esse mesmo olhar, com esse olhar de doçura e vai se conectar com o amor. Porque o amor, ele é a chave de tudo. Ele é a chave de tudo. E fazendo, né, a sua pergunta, foi depois de alguns dias que eu conversei, né, do atendimento que eu fiz e que eu tinha feito a ressignificação. E ela disse que ela estava sentindo reações no corpo e que fazia parte, né, de tudo aquilo, mas que a alma dela, o sentir dela estava leve, estava em paz. Uau. Então, naquele momento, eu senti que deu certo. Ela construiu um novo caminho. Uhum. Ela pôde olhar para a vida dela com outro olhar. Uhum. Uhum. Nossa, já eu até tô anotando aqui, porque acho que é uma frase muito profunda. Onde está o amor, está Deus. Quer Exato. encontrar Deus? Ame. Se você quer encontrar Deus, procura dentro de você. Porque para a gente poder falar de Deus, a gente precisa estar bem com nós mesmos, mano. Eu tô arrepiada, eu fico até emocionada, porque eu consegui quebrar tantas crenças, sabe, dentro de mim. E eu descobri que Deus, ele nunca saiu de dentro de mim. Eu só pude me reconectar com ele. E esse amor, esse olhar de como eu olho para o mundo, de como eu olho para minha filha, de como eu olho para o meu esposo, de como eu olho para todas as pessoas que estão ao meu redor e de todas as pessoas que chegam até a mim, faz todo sentido, porque você desenvolve a capacidade de não julgar mais o outro. E isso é uma das coisas mais difíceis que existe no mundo. Mas quando você quer, isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso faz total diferença. Você entende que aquela pessoa é um ser humano e que ela erra e que ela acerta. Então, por que julgar? E Deus também diz assim, né, Manu? Amar o outro assim como amar o outro como a si mesmo. Então, se eu me amo, eu consigo amar o outro. E se eu não me amo, se eu me puno, se eu me maltrato, eu também vou fazer isso com o outro. E sabe o que eu acho mais desafiante? Que foi uma das coisas que me fez questionar muito quando eu comecei a fazer o método e quando eu comecei a trabalhar esse questionamento da autorresponsabilidade, é justamente essa fala que diz: ame o outro
como a ti mesmo. E quantas pessoas amam mais os outros do que a si mesmo? Que assim, se Deus já deixa isso claro, por que então você comprar a dor do outro, viver só para o outro e esquecer de você? É. E é por isso que eu tenho muito esse olhar de primeiro comigo, depois com o E outro, faz todo sentido e esse olhar. depois com a humanidade. É, porque às vezes quando a gente fala, né, às vezes a Bíblia, ela, com todo respeito a quem lê e quem acredita, né, não é uma crítica, mas às vezes a Bíblia ela traz algumas frases, alguns processos um pouco difíceis de compreender, né? Por isso é a mesma coisa que o curso, tem que ler várias vezes para conseguir entender, né? E me impactou muito quando eu li essa frase e eu disse, nossa, para amar os outros como a mim, será que eu não sou muito melhor com os outros do que comigo? Né? E aí foi esse o movimento que eu comecei. Eu falei, como é que eu posso traduzir isso de uma maneira mais simples, de uma maneira mais tranquila, né? Porque isso é uma das coisas que eu falo lá nos primeiros módulos também, né? A verdadeira ajuda é o transbordar. Então, é primeiro comigo, é depois com o outro, depois com a humanidade. Porque se eu vou para o mundo com as minhas mãos vazias, eu Eu estou não tenho doando nada para o quê? oferecer. Eu não tenho nada para oferecer. Agora, quanto mais profundo eu conseguir olhar para as minhas dores e liberar, mais profundo eu consigo ajudar o outro. Isso para mim faz total sentido, total sentido. É verdade, Jé. É verdade, super verdade. E aí eu gostaria que você compartilhasse com a gente dos casos que você atendeu, ou até mesmo do teu processo interno, né? Que você falou que começou com você o método, né? Mas dos casos que você atendeu, ou das vivências que você teve com o método Ressignifique, eu gostaria que você compartilhasse assim quais resultados que você sentiu que foram surpreendentes, assim, que talvez até mesmo tenham te surpreendido. Isso. Veja, teve um que para mim assim fez todo sentido, foi um adolescente que ele sempre tem medo de brincar, de andar de bicicleta, andar de patins, tudo para ele causava medo, né? E a gente foi conversando, e ele contava várias histórias. E aí chegou e eu fiz uma pergunta. E aí, você lembra da sua infância? Como foi? O que você consegue me trazer? Como era na casa da sua avó? Alguma coisa assim. E ele falou assim, bom, o que eu lembro? Ele falou assim, eu lembro de um dia, eu tinha 5 anos, ele falou. Eu Uau! tinha 5 anos. E eu lembro que eu estava assistindo um desenho e do nada eu escuto um barulho. Pau! Do jeitinho que ele falou. Ele escutou um barulho e ele pegou, foi correndo, veio. Quando ele viu, era o vô dele que tinha batido a cabeça na mureta e cortado. Então o vô dele estava lá caído, com a cabeça cortada, sangrando, né? E ele na hora se assustou, ficou assim paralisado. E aí já tiraram o vô dele de lá, e já tiraram ele, mandaram ele para dentro e perfeito. E aí, ao decorrer do tempo, ele foi desenvolvendo medo de brincar, não podia subir em árvore, porque subir em árvore machuca, andar de bicicleta de jeito nenhum. Por quê? Porque quando ele viu que o vô dele caiu, o sistema dele na hora interpretou que cair dói, cair mata, cair machuca. Porque ao decorrer desse tombo, o vô dele teve crises, internou e com o tempo no hospital morreu. Devido a esse tombo e foi desenvolvendo um monte de coisa. E aí o sistema dele captou assim, bom, brincar
dói, machuca e até mata. Então eu vou me reservar. Então eu não vou mais brincar. Aí Trauma. ele tentou algumas vezes brincar, mas ele caiu e ralou o joelho. Ui, doeu, machucou, não vou mais. E nunca mais brincou. Então É. você percebe que assim, faz todo sentido para o sistema dele, porque para ele talvez não faz tanto sentido, porque ele não conhecia a forma de como eu trabalhava, né? Mas o inconsciente, no inconsciente dele estava registrado essa memória, porque elas fazem basicamente isso. Bom, cair, machuca e pode matar. Então, se você ficar quietinho na TV ou quietinho no celular, você não vai se machucar, você vai ficar aqui dentro. E é basicamente isso que o nosso inconsciente faz. Então, assim, foi tão gratificante, sabe? Aí eu expliquei para ele como era o princípio do cérebro, né? Que aqui no começo é o límbico, o primitivo, que era o cérebro que ele dá medo, que ele nos protege diante dos desafios. E eu falei que no meio é o límbico, aonde fica o nosso inconsciente, ali que fica registrado. Eu até expliquei para ele assim, imagina uma gaveta de um escritório, assim, onde tem várias gavetinhas e tudo que você vivenciou, exatamente tudo, tá ali, ó, guardadinho em cada gavetinha. E eu fui assim trazendo um olhar para ele entender, um olhar mais leve, sabe? Eu fui fazendo características e tudo mais, sabe? Trazendo para ele, para que ele entenda. E aí depois eu falei assim, faz sentido para você o que eu estou te dizendo? Faz sentido. Eu nunca tinha pensado nisso, ele falou. Que amado. E nesse, né, eu só tive a causa raiz, né? Mas eu pretendo, né, fazer a ressignificação com ele e tudo mais, porque vai ser incrível na vida dele. Uhum. E para mim, assim, faz todo sentido, porque é muito real, né, a conexão que a gente tem, que a gente consegue ver e achar a raiz, né, daquela Uhum. situação, daquilo que está travando aquela pessoa, né? Uhum. Então, Uhum. para mim faz todo sentido. Muito legal. E como que você se sente com esses resultados? Ah, Manu, eu me valido tanto. É que nem eu te falei, eu antes tinha necessidade do outro me validar. Mas hoje, se eu estou me validando, é porque para mim fez sentido e tá dentro daquilo que eu estudo e faz todo sentido para mim. Então, assim, eu me valido, eu falo, cara, isso foi sensacional, parabéns. Para mim faz todo sentido se eu consigo entregar para o outro aquilo que eu estudei e aquilo que estava no meu alcance, sabe? Então, para mim, assim, não tem preço, Manu. É muito, 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 muito prazeroso. Eu fico assim, endorfinada, vamos dizer assim, sabe? Me dá uma alegria, um prazer tão grande que definitivamente esse é o meu propósito de vida, é ajudar o outro a olhar para a sua vida e fazer diferente. Esse é a minha missão. Enquanto eu tiver vida, vai ser essa a minha missão. Uau, que lindo, que lindo. E acho que viver o propósito é com certeza uma das grandes chaves que a gente vira na nossa vida e na nossa história, né? Sim, sim. E há muito tempo eu me perguntava o que eu vim fazer nesse mundo. Porque eu me conectava com nada fazia sentido para mim, sabe? Eu falava, caraca, qual é o meu objetivo? Todo mundo acha, se encaixa em algo. Eu preciso Uhum. achar o meu. E justamente eu me achei, eu me conectei. E é o que eu amo fazer, faz todo sentido para mim, sabe? Esse é o meu propósito de vida mesmo. É essa minha profissão. Eu encontrei. E para quem que você indicaria o método Ressignifique? Eu indico
para todas as pessoas que gostam de estudar e que querem também transformar vidas, que querem transformar a sua primeiro, porque o método ele te dá essa capacidade de você transformar a sua vida primeiro e também de transformar a vida do outro, claro, se ele estiver disponível para isso. Claro. E eu vou te perguntar, você falou muito desse olhar para você, dessa ressignificação contigo, né? Das tuas tantas raízes. Qual você sente que foi, até o momento, a maior contribuição do método na tua história? Essa é a história mais linda da minha vida. Veja, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, feliz, mas eu tinha alguns comportamentos que eu não gostava e que eu via que não fazia sentido para minha vida. E eu queria a resposta daquilo. E quando eu tive acesso do método, quando eu tive acesso de tudo aquilo que faltava em mim, eu comecei a achar as raízes e tudo aquilo começou a doer. Eu não tive vontade de desistir, claro que não. Eu tive medo, fiquei insegura. Até eu falei isso em uma das nossas reuniões. Eu estava bem abalada porque eu não estava nem conseguindo dormir, porque eu dormia, vinha as coisas na minha cabeça, as lembranças que meu inconsciente não estava parando. E aí eu falei assim, tá bom. Agora eu descobri tudo aquilo que me fazia mal. Eu encontrei. Agora eu vou ressignificar e vou dar um novo comando para minha vida. Vou fazer diferente. E o que eu mais trabalhei, quando eu comecei o desafio, eu foquei só nos traumas. Eu foquei só nos traumas, porque eu me encaixei em todos os traumas que existiam, eu tinha um. Então, eu foquei tudo nele. E veja, o que eu precisava definitivamente era olhar para minha mãe e aceitar ela como ela é. Aceitar como ela foi. Aceitar ela do jeitinho que ela foi. Porque eu tenho certeza que ela fez o melhor que pôde para mim. Ela foi a melhor mãe que pôde para mim. E por que eu tenho essa total certeza? Porque quando eu nasci, ela se propôs a me dar a vida. Ela passou dor, sozinha, desconforto, para me dar a vida. E existe amor maior do que a vida? Não. Porque através da vida dos meus pais, eu pude estar aqui hoje, eu pude ter a minha filha. E quando eu olhei para o meu passado, eu ressignifiquei tudo porque eu não queria mais viver com ele. Eu queria ter uma vida plena, uma vida leve e soltar toda aquela dor das minhas costas. Toda aquela dor. E quando eu olhei para minha mãe, eu pude aceitar ela sem julgar, sem querer mudar nadinha como foi. E isso é tão verdade para mim, Manu, porque hoje eu olho para ela e vejo que ela tem um lugar assim tão grande dentro de mim, tão grande, e há muito tempo ela não estava aqui, não estava. Entende? E hoje sim, ela está aqui, sabe? Eu tenho o maior prazer de estar com ela. E ela até fala que eu sou a psiquiatra dela. Então, veja, para a gente querer ver transformação no outro, a transformação começa em você primeiro. Sim. Começa em mim. Para mim querer que o comportamento, a minha convivência com a minha mãe fosse diferente, eu precisava mudar a forma de como eu enxergava o mundo e de como eu enxergava ela. Porque antes eu
olhava para minha mãe como um Deus, ela não podia errar. E quando ela errava, eu sentia, ela tá me traindo, ela tá me maltratando, ela tá me rejeitando. E quando eu olhei para ela, entendi que ela é um ser humano que erra e que acerta, igualzinho a mim, eu dei a capacidade dela ser livre. Tirei tudo aquilo. E veja, eu quebrei uma corrente que tinha na minha família, que era de mãe não falar com o outro, mãe não conversar com o outro, mãe é inimiga da filha. Porque para minha mãe, mulher é perigosa, mulher maltrata, mulher bate, mulher se vinga. E hoje eu mostro para ela que mulher ama, mulher cuida, mulher está presente na vida dela, mulher acolhe ela. Então, para mim, isso faz todo sentido, Manu. E eu não faço isso por porque é minha mãe. Não. É porque eu quero fazer diferente na minha vida. Eu quero que a minha filha me olhe com esse olhar. Porque a mãe, ela nutre a vida do filho. E é assim que eu vejo a minha mãe hoje. E é assim que eu quero que a minha filha me veja também. Uau, Então, para mim, isso faz todo sentido, sabe, Manu? É tão libertador você tirar essa dor, esse peso de dentro de você. É a coisa mais incrível que existe no mundo, no mundo, no mundo. E eu digo que enquanto eu, Jéssica, tiver vida, enquanto eu, ser humano, eu vou a cada dia ser um ser humano melhor. E isso eu tomo como clareza, que tudo aquilo que você vê no outro existe dentro de você. Então, quanto mais coisas boas eu enxergar no outro, é porque aqui dentro está transbordando. E claro que não existe a Jéssica que vai olhar, que não vai olhar para o lado ruim, porque a gente tem o nosso lado negativo e o nosso lado positivo. Mas hoje eu fortaleço mais o meu lado positivo. E quando eu olho para alguém e vejo algo que me incomoda, eu olho para mim e vejo o que está de errado em mim ainda que eu preciso ainda olhar. Porque nós somos uma cebola, né? E a gente vai tirando as camadinhas. E a cada dia a gente vai evoluindo. A cada dia a gente vai sendo um ser humano melhor. uau. Jé, divulga teu trabalho, fala como é que você está atendendo, quem que você atende, como que você atende. Olha, eu hoje estou atendendo 100% online, mas eu vou abrir meu consultório porque é meu maior sonho. Eu vou abrir meu consultório, né? E esse é o meu Instagram, né? @JessicaTerapeuta. E veja, o meu telefone é 99645-1352. Eu atendo adulto e adolescente, de 10 anos acima, porque a personalidade dele já foi formada, ele está no processo ainda do reforço de personalidade, então dá para a gente entrar ali. E futuramente eu vou fazer uma especialização para mim atender criança, porque eu amo criança, eu trago uma visão diferente no meu criar da minha filha, na educação da minha filha, com amor, com carinho. Eu trago tudo isso para ela e eu quero também trazer isso para os meus atendimentos com criança, né? Então, isso está nos meus planos, mas hoje eu atendo mulher, homem, não importa a idade, e adolescente dos 10 anos eu já atendo. Já atende, muito legal. Bom, já então eu vou te fazer perguntas aqui que o pessoal foi fazendo. Deixa eu responder uma perguntinha que Tá. uma seguidora da Manu me fez. Jéssica, o nome dela é Suzy, e ela me fez assim: como foi para você o curso? Te respondendo, como eu já falei, mas para mim foi o curso mais completo que eu já fiz.
vale super a pena. Para quem quer se transformar e querer transformar a vida de pessoas, é libertador e vale a pena fazer o curso. E ela me fez uma outra pergunta, assim, assisti alguns atendimentos da Manu e vi que é encontrada a causa raiz do problema e é feita a ressignificação. Mas e depois? Será que o paciente sai dali e não reincide naquele trauma, naquela dor? Veja, quando você está disposta a vir para a terapia, é porque você está disponível para receber aquilo que o seu sistema não sabe. Então, quando você encontra a causa raiz, você ressignifica aquela dor, você ressignifica aquele trauma, você naquele momento cria um novo caminho neural. Só que veja, no seu sistema já tem um caminho neural formado, porque há anos você vem repetindo. E nesse momento você criou um caminho neural diferente. E como que ele vai funcionar? Você precisa ser 1% melhor para você. Você precisa olhar para você e falar, tá bom, eu vou aprender com isso. Olhar para a vida, como eu acabei de falar, olhar para a vida e liberar, aceitar tudo como foi, porque a vida, ela está aqui para nos ensinar. E quando nós nos tiramos do papel de vítima e nos colocamos como responsáveis pelas nossas escolhas, a gente tem a capacidade de fazer diferente na nossa vida. E assim você vai construindo a realidade que você quer. E tem uma dica que faz todo sentido que eu faço comigo. Há muito tempo eu fiz e ainda faço, viu? Durante o dia, eu estou em processo de evolução. De manhã eu fiz perfeito, do jeitinho que eu queria. Aí depois do almoço eu errei, eu explodi. Eu fiz diferente. Tá, acabou? Você voltou para trás? Claro que não. Como que foi a sua manhã? Não foi perfeito? Não foi do jeito que você queria? Então só começa de novo. Só continua. Porque, veja, o que importa é quanto mais você acertar, melhor. Agora, quando você só focar nos seus lados ruins, quanto mais você focar, eu não consigo, tá difícil para mim, você não vai regredir, você não vai fazer esse caminho neural fortalecer, ele criar raízes e ir andando para que a sua vida seja diferente. Entende? Então, eu acredito que eu respondi a sua pergunta. É sendo 1% melhor. E se você tem dificuldade em analisar a sua evolução, anote. Porque quando você tiver aquela capacidade de olhar para você e falar assim, caraca, e agora? Eu errei. Você olha lá e fala assim, não, mas eu acertei ontem, eu acertei hoje. E você começa a exaltar tudo aquilo que foi bom. Aí você começa a olhar para o lado bom da vida. E vou aproveitar, a Suzy te agradeceu aí, eu vou aproveitar para usar uma metáfora que eu gosto e que talvez explique isso também de uma maneira um pouquinho, só talvez mais lúdica, né? Talvez a explicação da Jéssica ficou super legal. É só trazer a informação de que quando você cria um novo caminho neural, é como se você tivesse Nosso cérebro é um terreno cheio de neve. Quando você começa a fazer o processo de ressignificação e de reprogramação, você começa a fazer esse movimento de passar sempre no mesmo caminho. Então, o cérebro, ele cria aquele novo caminho neural. E aí, eu uso muito uma frase do Einstein, porque essa pergunta que a Suzy fez é uma pergunta que muitos pacientes fazem. Tá, mas daí eu não vou mais voltar, então, a ter depressão, eu não vou mais voltar a ter ansiedade, eu não vou mais voltar a ter, seja lá o que for que a pessoa traga, né? Einstein traz uma frase que diz assim, a mente que se abre para uma nova ideia nunca mais volta para o tamanho original.
Então, o que que acontece? A gente trabalha na ressignificação, na reprogramação, com o terceiro princípio do cérebro, que é o de economia de energia. Então, depois que o cérebro já entendeu que é melhor, que é mais confortável viver nesse novo caminho neural, ele não vai querer voltar para aquele padrão antigo, para aquela situação antiga. Então, lembrem sempre disso. O terreno com neve, que a gente vai fazendo sempre aquele mesmo caminho, e essa frase do Einstein, ela faz muito sentido para mim, né? E aí eu vou aproveitar para responder uma outra pergunta da Suzy. É possível fracionar o atendimento? Pergunto porque os atendimentos por aqui duram em torno de 2 horas. E creio que o indicado, o ideal, seja de 50 a 60 minutos. Suzy, o método, ele trabalha com sessões de 1 hora e meia. Mas a frequência das sessões é quinzenal. Então, por isso que a gente pode levar 1 hora e meia, né, fazendo o atendimento, que o cérebro não vai entrar em resistência, mas a frequência dos atendimentos, ela é quinzenal, justamente por causa disso, né? Então, possível fracionar? É possível fracionar, mas eu sinto que juntando ele em 1 hora e 30, a gente tem muito mais resultados, porque daí a gente planta várias sementes, ressignifica, cria vários caminhos neurais aí no cérebro, e aí ele tem 15 dias para acomodar tudo. Depois o cliente volta para nós. Tem pacientes ou clientes que escolhem 21 dias, enfim, dependendo da situação financeira de cada um e também, honestamente, dependendo do quanto a pessoa está, como é que eu posso dizer? O quanto ela está disponível, digamos assim, né? Para se pôr, se colocar nesse papel de mudança e de transformação, tá? Teve uma pessoa que pediu para você repetir a frase, Jéssica, de encontrar Deus dentro de si. Ah, tá. Se Deus é amor, então Deus está aqui dentro de mim. E quanto mais eu me conectar comigo, quanto mais eu conectar com a minha essência, mais eu estou conectando com Deus. Porque amar o outro é a mesma, quando Deus diz amar a si como a si mesmo, é você olhar para você, se amar, se conectar com você mesma e assim você olha para o outro com amor, com carinho e entende que ele é um ser humano também. Eu acho que foi basicamente isso. Muito bom, muito bom. Jé, tem mais uma pergunta aí, vou colocar para você. Qual o tempo de duração do curso? O curso, ele é durante 1 ano, né? A gente tem acesso a ele durante 1 ano. E foi basicamente 3 ou 4 meses que eu recebi meu certificado. 3, né? 3 meses. 3 meses que eu recebi meu certificado. Mas a gente, durante esse ano, a gente tem acompanhamento com a Manu, não para, tá? Eu só recebi o meu certificado para mim estar disponível para atender. Mas a formação não acabou, ela ainda continua. É durante 1 ano. Uhum. Eu vou responder essa já, porque acho que essa eu tenho mais habilidade do que, né? Porque eu sou, afinal de contas, sou a pessoa que pensou sobre o método, né? A pergunta é qual é a linha psicanalítica que eu uso. Eu uso tanto a freudiana quanto a junguiana, tá? Então, tem a psicanálise e tem também a psicologia analítica. Essas são as duas bases da formação, né? Que isso também é dado, também é orientado dentro do processo do método. E outra, é o que você acha da constelação familiar? A constelação familiar é utilizada, é uma das metodologias utilizadas dentro do método Ressignifique, tá?
ela, ela é uma das formas que a gente orienta, né? Que eu oriento as meninas, então, a ressignificarem principalmente processos de repetição familiar, né? Repetição de padrão familiar. Então, a gente vai trabalha com a constelação familiar para isso. Eu sou uma super fã do Bert, tem muitas frases que eu uso do Bert dentro da constelação, mas para mim faz todo sentido a constelação familiar dentro de um processo de ressignificação e de reprogramação, né? Outra pergunta, Gé, que talvez aí vou te passar. Teve duas pessoas que pediram a mesma coisa, a Rosa Santana e a Sônia Ger. Como ressignificar a causa raiz? Talvez você fale sobre TEC, enfim, como ressignificar a causa raiz aí dentro do que você sente, né? Veja, a gente olha para a sua história, olha para aquilo que mais te dói nesse momento e através das ferramentas, através da hipnose, a gente ressignifica e reprograma a causa raiz, aquela dor, aquela situação, aquilo que te causa mais dor. E a gente faz esse trabalho através da hipnose. E clarificando a hipnose ericksoniana, né? Essa é a base do meu processo de ressignificação. E tem a loja virtual Mix Femini, que ela perguntou, com relação ao vício, como faço para descobrir a causa raiz? Bom, o vício, ele está ligado à mãe. Tudo aquilo que é ligado à boca está ligado à mãe. Então, a gente olha com carinho para sua mãe, para aquele passado, para aquilo, e a gente encontra a causa raiz dessa situação e a gente reprograma a sua criança interior primeiro. E veja, não importa quanto tempo for preciso, mas o que importa é reprogramar e ressignificar essa situação. E complementando, indiferentemente da queixa que o paciente traga, a gente sempre vai olhar para a base, para a raiz dele, né? Para a Pai, uma raiz mãe dele. responsável, né? Até os professores entram. Entram. A A de hipnose, a ontem, técnica que a gente fez ontem, a causa raiz de ontem, foi uma fala de um do professor que professor desorganizou que toda. impactou a vida dela. Uhum, com 13 anos, né? Com 13 anos ela tinha já. Ó, a advogada Penha Delfino. Eu estou hipnoterapeuta Omni. Eu, na verdade, desde esse processo, né, eu falo da hipnose ericksoniana, porém, é muito mais do que ser hipnoterapeuta, na minha percepção, né? É você olhar com profundidade, porque o método ele tem três pilares. O primeiro pilar é a causa raiz, o segundo é a reprogramação, a ressignificação, e a terceira é a reprogramação. Então, eu sinto a hipnose como uma grande ferramenta para ressignificar e reprogramar. Porque até então que o cérebro não distingue o real do imaginado. Então isso é Exa Exatamente, porque o cérebro exatamente não distingue real do imaginado. então a Então, é gente isso. sempre pode dar um novo comando para ele e ele vai entender aquilo como uma verdade. Muito verdade. Olha, as colegas, a Renata dizendo que você é maravilhosa em todo o tempo. Está eu também comentando que você é linda por dentro e por fora. A Gratidão, Sandra falou que está lindo. Que lindo, gente. Olha só que bacana. gratidão. Gê, frase final aí, frase de fechamento. Olha só, eu trouxe um poema da Gláucia Nancer, que diz assim, Olha, ela faz todo o sentido da minha vida que vocês vão entender. E ela diz assim, não vejo o lado ruim das coisas, o pessimismo te impede.
Olhe o lado bom das coisas. Não tranque as suas energias. Encontre suas saídas. Quando sinto que estou ficando sem saída, olho para o céu para lembrar que a vida é infinita e que o medo, ele é temporário, mas que o arrependimento, ele é para sempre. A vida é uma dádiva, reverencia com gratidão, celebre com sorrisos e se embriague de doçura. Observe o tempo de plantar, de desfrutar. A terra não esquece de quem o investiu nas suas semeaduras. Nem tudo são flores, mas um olhar atento faz perceber os verdadeiros valores. Valorize o que realmente importa na sua vida. Que lindo! Que lindo! Eu acho ele lindo. Eu falei, é ele que eu vou trazer, porque tem tudo a ver comigo, com o meu eu, como eu olho para a vida. Uau! Gé, muito mais do que a palavra gratidão, é desde o coração poder dizer que onde está o amor está Deus. E é desde esse amor, e é desde essa bondade, e é desde esse estado de abundância que eu te digo gratidão. Gratidão por estar aqui, gratidão por compartilhar, gratidão por abrir teu coração, né? Porque isso é uma das coisas que eu falo muito e que para mim faz sentido. Muito mais do que palavras gravadas ou frases bonitas, é colocar o coração em ação, né? É ter coragem de colocar o coração em ação. E dá para sentir teu coração aqui, dá para sentir teu coração ajudando vidas, dá para sentir teu coração transbordando esse amor. Então, eu te agradeço infinitamente por fazer parte desse grupo de terapeutas FMR, por fazer parte dessa egrégora tão bonita que quer levar para o mundo amor e verdade. Exato. E gratidão infinita por estar aqui e por, assim como eu, acreditar que é possível transformar a vida. Primeiro a minha, depois a do outro e depois da humanidade. É sobre isso a vida. Faz todo sentido. Gratidão, Manu, por essa live incrível. Eu confesso que eu estava morrendo de medo, mas quando eu ouvi você, meu coração aquietou. E eu deixei ele falar. E foi lindo, foi incrível. E o medo passou, porque antes eu estava me acolhendo. Eu falei, calma, vem cá. Vem cá, você faz parte de mim. Vem cá, tá tudo bem, eu tô aqui com você. Tá tudo bem. Eu acolhi o meu sentimento e deixei meu coração falar. E ele ficou calminho. E é isso. Né? Para mim, a frase que encerra essa live é com certeza essa. Onde está o amor, está Deus. Acho que isso é a mensagem mais profunda. Tudo que você falou teve uma profundidade muito linda. Mas essa frase, ela transborda muito mais. Ela transborda muito. E talvez a gente ainda não tenha consciência da profundidade dessa frase. Sim. Então, eu vou pedir para as pessoas, se desde o coração sentirem, anotem essa frase. Se quiserem postar nos stories, se quiserem nos marcar, Jéssica, eu, porque acho que muitas pessoas precisam ver, ouvir e sentir essa frase acima de tudo, porque onde está o amor está Deus. Exatamente. Ele mora aqui. Um beijo. Beijo, Zé. Dá um xizinho aí. Isso, tá. Linda. Muito bom. Peraí, eu não tô ativando o xizinho. Onde ele tá? Dá uma clica uma vez, deve aparecer o X. Não apareceu. Então só você fica na live até eu encerrar ela, fica fazendo isso. Fica dando meu sorriso. É isso. Não tem problema.
Gente, do coração, muita gratidão por estarem aqui conosco nessa noite de quinta-feira. Foi uma bênção, né? Agradeço muito a todas que estiveram aqui. E uma das coisas que para mim faz muito sentido, e por isso eu estou reforçando tanto essa frase que a Jéssica trouxe, é que eu, Emanuele, eu não acredito em uma religião onde as pessoas precisam entrar ou sair. Eu, Emanuele, acredito numa religião ou numa crença que é o amor. E o amor, ele inclui todos, com religião, sem religião, espiritualistas, não espiritualistas. Então, indiferentemente da crença que as pessoas tenham em Deus, no universo, na natureza, né? Se você tiver dúvida de onde você vai encontrar, olhe para o amor. Que é o amor que primeiro começa por mim e que depois se propaga para o outro e que chega para o mundo. Então, é isso. Se você quiser encontrar uma força maior, indiferentemente do nome que você dê para essa força, encontre o amor. Se ame. E depois ame o outro. Porque amar o outro é isso, é olhar o outro como capaz. Porque ele é responsável por tudo aquilo que ele está atraindo para a vida dele, porque senão a bênção eles são. E é verdadeiramente nesse tom que quando o amor está transbordando em mim, eu consigo ajudar e amar o outro sem julgamento. E assim a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha e vai levando isso para a humanidade. E esse é com certeza o meu porquê, o meu para quê estar aqui. As pessoas às vezes complicam muito as coisas. Hoje ainda estava conversando com uma pessoa que estava fazendo meu curso, uma pessoa que começou a trabalhar comigo. E aí ela falou assim, Manu, é incrível como você simplifica as coisas. Como você traz a clareza de uma maneira tão simples, tão leve. E aí eu falei para ela, gente, mas é assim que a vida é. A vida é simples. Às vezes, nosso racional, nosso cabeção, eu digo, né? Ele fica dificultando tudo. Mas a vida é simples. E amar é simples. Quando começa por mim. E aí, se não tem amor, tudo fica mais difícil, tudo fica mais desafiante, tudo vira trauma, tudo vira dor. E a Mary falou na terça-feira, né, que na vida existem dois caminhos, o amor ou o medo. Mas para ela só existe o amor. E hoje a gente encerra essa live, para mim, com essa mesma percepção, é só amor. É o amor que começa comigo e que se às vezes não está comigo, o meu corpo também vai me chamar. Meu corpo vai me chamar com uma depressão, vai me chamar com uma ansiedade, vai me chamar como uma doença cardíaca, vai me chamar com uma dor de estômago, porque ele vai me chamar primeiro a amar a mim. E enquanto terapeuta, a gente também precisa ter esse olhar para o outro. Então, é desde o meu coração que eu faço convite para o evento A Causa Emocional Raiz, que vai começar dia 8. E é um transbordo do que é verdade para mim, do meu amor, da minha dedicação, da minha clareza. Então, que vocês possam realmente se deixar transbordar. Por vocês primeiro, depois para o outro, depois para a humanidade. Se ainda não está inscrito, convido desde o coração a se inscrever no link que está na minha biografia. E amanhã, para nós fecharmos a nossa semaninha com chave de ouro, convido vocês 19h19 estarem aqui comigo no Instagram para a gente fazer mais uma causa emocional raiz. Para quem talvez está chegando hoje, está me conhecendo hoje, quer conhecer um pouquinho mais de como funciona o método na prática, identificar a causa raiz, ressignificar e reprogramar. Amanhã, 19h19, eu vou abrir a live e vou convidar uma pessoa, qualquer pessoa da audiência, a primeira pessoa que solicitar para entrar ao vivo comigo, eu vou atender. Olhar para a causa raiz, ressignificar e reprogramar. Porque esse é o meu grande objetivo, é poder ampliar o olhar, é aprofundar a visão e trazer essa leveza, essa clareza para todo mundo.
entendendo que a vida é simples, a vida é muito leve. A gente não precisa mais complicar. E de novo, né? E para fechar com chave de ouro aí, ó. Já precisou ficar até o final para ela estar comigo também nesse momento, né? Quer encontrar Deus? Ame. Que a gente possa levar essa mensagem para essa noite, para várias noites e para talvez a nossa vida a partir desse momento. Onde está o amor, está Deus. Beijo no coração de todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Se sentirem conexão, convidem a Jéssica para ser a terapeuta de vocês. Convidem pessoas a serem terapeutas e olhem com profundidade. Porque o ofurô de cocô, ele pode ser quentinho, mas ele não é gostoso por muito tempo. Então se movimentem e saiam dessa zona de conforto, desse ofurôzinho, porque a liberdade é linda e vale muito a pena viver esse propósito de vida e essa liberdade de ser quem somos. Beijo!